Meus queridos irmãos, graça e paz, amém, amados? Irmãos, as revistas já estão sendo distribuídas e o irmão que ainda não tem a revista, após o culto, a irmã Marlene vai ficar ali na frente e você pode ir pegando a revista ali na mão da irmã Marlene, ok? Irmãos, está conosco o casal de missionários de missões nacionais, que é o casal, o pastor Anderson e a missionária Ivonete. Eu gostaria que eles ficassem de pé, esse casal aí bem bonito, né? E pode sentar, obrigado. Eu tive o prazer de ser professor deles. E, irmãos, eles vão trabalhar entre os índios quiriris. Os índios quiriris ficam ali na região de Banzaê, né? Ali perto de Tucano, Euclides da Cunha, por ali. E ali, da Cunha não, do lado de Ribeiro do Pombal. Isso, Ribeiro do Pombal. Isso mesmo. Ribeiro do Pombal. Euclides da Cunha é Caimbé, são os Caimbés. Os Caimbés, nós, com fé em Deus, iremos lá em setembro. Os irmãos lembram, né? E em setembro nós iremos lá e não iremos lá de mãos vazias. Então os irmãos lembram de nós temos que dar roupas, né, para ajudar ali a tribo e também alimento. E os quiriris, meus irmãos, os caimbés, é uma tribo que eu já conheço, e é uma tribo já, digamos assim, alcançada pelo Evangelho. Mas os quiriris, não. Os quiriris precisam de muita oração. A tarefa de Anderson, mais de Ivonete, não será uma tarefa fácil. Quando eu trabalhei na AME, fui consultor da AME durante alguns anos, nós fizemos levantamento ali de todos esses povos, viu, Ivonete? Inclusive de povos também quilombolas, ok? E esses irmãos são carentes nas nossas orações. Na quinta-feira que vem, a irmã Ivonete, o pastor André, não sei, os dois estarão aqui na quinta-feira. Eles estarão aqui e falarão com a igreja, né, a respeito dos quiriris, né, que vai ficar com missões nacionais. Por enquanto, os caimbés fazem parte de missões estaduais, né? Mas vai passar também para missões nacionais, né, Simonete? Você me falou alguma coisa assim? Sim. Está com o metropolitano. Ok. Mas não deixa de ser estadual, né? Não é verdade? Então, nós vamos conhecer os caimbés em setembro. Eu só estou esperando o Fábio retornar de lá. A região é Massacará. A região de Massacará. Então, ele retorna lá de Massacará para a gente ver os detalhes e a data que não ficou definitivamente escolhida. Então, amados, vamos orar, não é? Deus está preparando algo muito maravilhoso na área de missões, né, para esta igreja, e certamente que nós não vamos decepcionar, né, o chamado de Deus para fazer missões. Meus irmãos, hoje pela manhã nós vamos falar sobre
multiplicando discípulos através do amor de Deus. Multiplicando discípulos através do amor de Deus. Eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias na primeira carta do apóstolo João. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso de número 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, verso de número 1. Multiplicando discípulos através do amor de Deus. A palavra de Deus diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Que Deus aplique essa palavra no nosso coração. Amém? De nossa querida irmã Fátima, interceda ao Senhor pela mensagem desta manhã. Grandíssimo, eterno Deus, nós louvamos o teu nome. Amém. Deus do amor, da misericórdia, da bondade. Nós agradecemos ao Senhor pela tua graça, Deus, que nos alcançaste, Senhor. Agradecemos ao Senhor pelo teu grande amor, Pai. Agradecemos ao Senhor porque estamos aqui hoje para ouvir a tua palavra. Amém. Multiplicando discípulos através do amor de Deus. Não é multiplicando adeptos. Adeptos é diferente de discípulos. O cristianismo não é uma religião de adeptos. O cristianismo é uma religião de discípulos. E a Igreja Batista tem sido muito feliz, desde que Deus começou a dar essa ênfase do evangelismo por relacionamento, o evangelismo por contato significativo. Eu não sei se os irmãos lembram, mas a gente está aqui para refrescar um pouco a memória. Assim que nós chegamos aqui na igreja, há 5 anos atrás, um pouco mais de 5 anos, nós apresentamos aos irmãos uma proposta de evangelização por contato significativo. Até então a convenção não tinha esse projeto, não é? E nem copiou da gente também não. Mas uma coincidência muito feliz, que aquilo que nós pensamos como igreja, a convenção também pensou como convenção batista baiana e como convenção batista brasileira. Eu sei que é muito difícil nós mudarmos um pouquinho a nossa mente, porque nós fomos educados ao longo da nossa vida a fazermos adeptos para a igreja, e se faz adeptos através de um instrumento chamado de persuasão. Aí seria, se nós fizéssemos aqui um sermão parecido com esse, com a mentalidade antiga que tínhamos de evangelização e de fazer missões, nós diríamos então, multiplicando adeptos através da persuasão de pessoas. Mas a proposta da Bíblia, de Jesus Cristo e de Deus nunca foi essa. A proposta é que nós façamos discípulos, e façamos discípulos através do amor de Deus. Nós só vamos, meus irmãos,
evangelizar de fato as pessoas, nós só vamos fazer missões de fato no nosso país e em outros países se nós amarmos as pessoas mais do que amamos as coisas, não é? Nós só vamos fazer isso se nós amarmos essas pessoas com o amor de Deus. E qual é e como é esse amor de Deus? Veja o seguinte, no texto que nós lemos, é um texto que fala do amor, é o seu assunto principal, é o amor de Deus, é o amor de Deus. E esse amor, ele é qualificado aqui no texto. Ele diz que ele é grande. Ele não é um amor pequeno, ele é grande. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Esse amor é grande, porque Ele ama universalmente e Ele ama particularmente. Ou seja, Deus ama a humanidade, que isso é universal, mas Deus ama José, que é o ser particularizado da humanidade, não é? Então Deus ama a humanidade, mas Deus ama João, Joaquim, José, Maria. Deus ama também particularmente. É esse amor que nós chamamos de amor ágape. É esse amor que ama universalmente, mas também é capaz de amar particularmente. Amar universalmente é muito fácil, né? Dizer, não, eu amo o homem, eu amo a humanidade, e ainda tem aquela jargões usados, né? Eu amo pessoas, né? Isso aí. Me sinto feliz no meio de gente. Isso não é amor ágape. Ágape é você amar a humanidade, mas amar fulano, amar ciclano como fulano e ciclano são. Aí é mais difícil, né? Então, gostar de pessoas, gosto de ficar no meio de gente, isso não é amor ágape. Amor ágape é você fazer tudo isso, mas também amar as pessoas com seus limites, é amar as pessoas com seus defeitos, é amar as pessoas como elas verdadeiramente são. E a gente não vai conseguir evangelizar alguém se a gente não fizer isso. A gente não vai conseguir falar de missões sem hipocrisia se nós não entendermos essas coisas. Então o amor de Deus, ele é bem maior do que alguém possa imaginar. É muito maior. O apóstolo Paulo diz que o amor é a maior coisa da religião, quando afirma: agora pois permanecem a fé, a esperança e o amor, esses três, mas o maior destes é o amor. E João ensina que o amor de Deus e a pessoa de Deus possuem a mesma extensão, quando diz na sua primeira carta, no capítulo 4, de 7 a 8: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus, e aquele que não ama também não conhece a Deus, porque Deus é amor. Porque Deus é amor. Precisamos, meus irmãos, fazer discípulos através desse amor.
Esse amor, ele é o instrumento perfeito para fazer isso. Não fique pensando que o instrumento perfeito para fazer isso é quando você, não que seja uma prática ruim, o pastor não está condenando, mas às vezes fico com medo que alguém pense que esse ato simples, esse ato simples resolva a situação de evangelizar. Eu entreguei um folheto a fulano, não é? Ou eu li um versículo da Bíblia para ciclano, ou eu fiz qualquer uma outra coisa. Evangelizar não consiste em fazer alguma coisa. Evangelizar consiste em viver o que eu creio, em viver, meus irmãos, naquilo que eu acredito. Tem a ver com essas coisas. Isso não tem uma relação com um adepto. Isso está relacionado com aqueles que querem verdadeiramente ser discípulos e com aqueles que também estão dispostos a fazer discípulos. A campanha de missões estaduais deste ano diz que nós devemos multiplicar discípulos, mas não diz qual é o seu instrumento. Então hoje pela manhã eu estou apresentando aos irmãos o instrumento para fazer isso. É através do amor de Deus. Você quer que a sua vida mude? Você quer que a sua vida tenha um significado mesmo? Você quer mesmo melhorar como pessoa? Ame as pessoas. Faça isso. Você vai ver como isso vai mudar a sua vida. Não só a sua vida, mas vai mudar também a vida de outras pessoas. Meus irmãos, podemos fazer isso de diversas maneiras, mas principalmente podemos perceber e fazer essas coisas de 3 modos imprescindíveis quando se trata de fazer missões, pois fazer missões implica necessariamente ter uma experiência significativa com o amor e com a pessoa de Deus. O grande amor de Deus transforma criaturas em filhos. E é isso que Deus espera de nós. É isso que Deus espera da igreja. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados seus filhos. E é através do discipulado que nós geramos filhos nascidos, meus irmãos, do amor de Deus. Precisamos fazer isso. Isso não consiste simplesmente em dar ofertas. É muito mais do que isso, né? É muito mais do que isso. Olha, e não fazer isso e nem estar disposto a contribuir com missões, imagine como será vazio, não é? A nossa vivência do Evangelho. Eu nem amo as pessoas e nem eu também estou disposto a contribuir. É uma vida em total falta de significação. Então fazer missões implica em pelo menos 3 coisas, né? Implica em multiplicando os discípulos através do amor de Deus, implica em pelo menos 3 coisas. Então quando multiplicamos discípulos através do amor de Deus, meus irmãos, fazer missões implica em orar. Está disposto a orar? Quantas pessoas aqui estão dispostas? Ou quantas pessoas têm como proposta de vida
cristão, orar por missões. Diga amém. Amém. Meus irmãos, nós temos muitos motivos para orar. E um desses motivos é orar por missões. Quando nós oramos por missões, nós oramos pelo campo missionário, nós oramos pelos irmãos que administram as juntas de missões, e nós oramos também pelos missionários e suas famílias que estão ali no campo missionário. Quando oramos por uma causa ou por uma pessoa, demonstramos o quanto estamos comprometidos com a causa ou quanto nos preocupamos com as pessoas. Orar é uma demonstração de amor e de comprometimento. Se você ora uma vez só na semana por missões, missões têm um peso na sua vida. Se você ora 2, esse peso é maior. Se você ora 3, é maior ainda, não é? As coisas têm valor também para mim na medida em que eu gasto tempo de oração por elas. Quantas vezes você ora pela sua família? Você ora pela sua igreja? Você ora pelo seu pastor? Você ora pelos jovens da igreja? Sabe, pelas crianças da igreja? Se você faz isso, essas coisas, essas pessoas têm valor na sua vida. Se você não faz, é porque elas também não têm muito valor na sua vida. Então, na medida em que dedicamos tempo à oração, mostramos também o valor das coisas e das pessoas pelas quais nós oramos. Então, orar é uma demonstração de amor e de comprometimento. Quando nós não amamos e não, naturalmente, nós não estamos comprometidos com nada. Quando amamos uma pessoa, estamos comprometidos também com aquela pessoa. Se eu amo a Deus, estou comprometido com Deus, não é? E se você diz que ama a Deus e você não tem nenhum compromisso com seu irmão, é o quê? A Bíblia diz que é o quê? É mentiroso. E naturalmente, nenhum de nós queremos esse adjetivo sobre as nossas vidas. Essa é a primeira coisa. Então, quando multiplicamos discípulos, estamos dispostos a multiplicar discípulos através do amor. Fazer missões implica em orar. Quando multiplicamos discípulos através do amor de Deus, fazer missões implica em ser misericordioso. Fazer missões implica no dom da misericórdia. E o que é misericórdia? Misericórdia é sentir, é estar. A palavra misericórdia implica nisso. Estar na pele do outro. Estar na pele do outro. Ou procurar sentir o que o outro sente, né? Então, ser misericordioso é colocar-se no lugar ou na pele do outro. Quando fazemos missões, nos colocamos no lugar dos missionários. Você se sente assim? Você imagina as necessidades que os missionários passam, as dificuldades que o campo missionário possui, a
a Bíblia diz que Deus é misericordioso. Ele se preocupou com as nossas dores e com as nossas culpas e pecados. Quem ora está preocupado com missões. E quem é misericordioso está comprometido. Então qual é a atitude de uma igreja que pensa, que quer multiplicar discípulos através do amor de Deus? Nós precisamos orar e nós precisamos ser o quê? Misericordiosos. A palavra diz assim: ora, muito me regozijo por teres finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, no qual na verdade andava lembrado, mas nos falta a oportunidade. Todavia fizeste bem em tomar parte da minha aflição. Também vós sabeis, ó Filipenses, que no princípio do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo, no sentido de dar e de receber, senão vós somente, porque estando eu ainda em Tessalônica, não uma vez só, mas duas, né? E os filipenses, a igreja que estava na cidade de Filipos, era uma igreja misericordiosa, e Paulo faz questão de registrar isso, no capítulo 4, de 10, a partir do verso 10, e também no 4, capítulo verso 10, e os versículos 14 e 16, que aquela igreja, ela era uma igreja cheia de misericórdia. Então ele diz: olha, nenhuma igreja me ajudou naquela época, mas vocês não. Vocês lembraram de mim, né? Vocês compartilharam das minhas necessidades. Vocês foram misericordiosos. Vocês sentiram o que eu senti. Vocês também se preocuparam com as minhas dores, né? Com as minhas dificuldades. Meus irmãos, quando nós fazemos missões, nós expressamos a Deus que temos um coração cheio de misericórdia. Você é mesmo misericordioso? Você pratica mesmo a misericórdia? A misericórdia é também um dos atributos de Deus, um dos atributos morais de Deus. É um atributo derivado do amor, a misericórdia. Também só tem misericórdia quem tem um coração cheio de amor. Por que é que Deus é misericordioso? Porque o amor de Deus é grande. Quando nós temos um amor grande, nós praticamos a misericórdia. Quando nós não temos amor nenhum, nós também não praticamos a misericórdia. Isso é causa e efeito. Não tem como esconder isso. Isso é como suar, né? Não tem como uma pessoa chegar em um lugar suado e dizer: não, estou suado. Não, é impossível isso. É a mesma coisa, meus irmãos, é misericórdia. Quem ama é misericordioso. Quem não ama não tem misericórdia nenhuma. Tem pessoas que não percebem nem o sofrimento da pessoa que está ao seu lado e que ele convive todos os dias. Porque uma coisa é você ver uma pessoa uma vez por semana. Você pode até não perceber alguns contratempos. Você vai ver uma pessoa todos os dias e você não perceber que aquela pessoa está sofrendo, misericórdia, né? Misericórdia. Precisamos, meus irmãos, compreender muito a palavra de Deus.
nesse sentido. Por último, quando nós fazemos missões, ou quando nós multiplicamos discípulos através do amor de Deus, fazer missões implica em suprir necessidades. Fazer missões implica em suprir necessidades. Ainda agora foi falado, por exemplo, da creche, do orfanato, não é, que nós temos na Bahia. Pelo menos nós podemos falar de dois: o Davi Gomes, e temos o de Esplanada, não é? E quando nós fazemos missões, a nossa misericórdia supre o quê? Essas necessidades. Eu gosto sempre de lembrar as pessoas uma coisa, porque não que seja ruim, mas é muito evidente quando acontece alguma desgraça que alguém se levante para ajudar. Isso é maravilhoso. Agora, muito mais difícil é quando não existe desgraça nenhuma e a sua misericórdia o convoca a suprir necessidades. Mesmo antes que houvesse terremoto no Haiti, meus irmãos, a Junta de Missões Mundiais, os batistas brasileiros, todos eles, nós ajudávamos o Haiti, porque um dos países que mais carecia e carece ainda hoje de alimento. A Junta de Missões ajudava o Haiti antes mesmo que houvesse terremoto. Então, para a gente ajudar depois do terremoto, não foi novidade nenhuma. Mas por que isso era possível? E por que isso é possível? Porque a nossa misericórdia de fazermos missões, não é? Impulsionados pelo grande amor de Deus, nos levou a perceber essa necessidade. Então, isso é fazer missões. As nossas orações expressam as nossas preocupações com missões e com a vida dos missionários. A nossa misericórdia expressa o nosso compromisso, e a nossa ação expressa a nossa fé que Deus, por meio de nós, suprirá todas as necessidades. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Amém. Que a cada dia, juntos, como igreja, nós venhamos a multiplicar discípulos através do grande amor de Deus. É da vontade de Deus que todos os homens se tornem seus filhos. Por isso que João diz: vejam com quão grande amor nos tem concedido o Pai, de nos tornarmos seus filhos. Vamos ficar de pé e nós vamos orar ao nosso Senhor. O nosso irmão Wilson Santana vai orar nesse momento. Logo depois nós retornaremos às nossas casas, lembrando aos irmãos que hoje é o dia do Senhor, e no dia do Senhor nós estamos comprometidos com Ele de estarmos na igreja tanto de manhã quanto também à noite. Vamos lá. Nós te agradecemos, Senhor, por este momento tão propício para os nossos corações. Amém. Eu quero dizer, Senhor, que eu sei
Amém. Te rogamos nesta hora, meu Deus, a tua bênção e a tua